O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Gambito da Dama. Oi pessoal, depois de um tempinho fora do ar, voltei e o que não falta é pauta, né? Bom, mas isso na verdade é a nossa tônica, já tem uns 2 anos. Eu vou falar hoje sobre os BRICS e eu queria, na verdade, retomar uma coisa que eu já falei numa coluna, muitas colunas atrás, sobre a percepção da mudança de eixo. Até na ocasião eu deixei aberto para vocês a pergunta: o que é um mundo que o capitalismo dominante é o chinês? Ou que a potência dominante é a chinesa? Isso em grande medida está relacionado à minha pergunta e à minha preocupação. Não sei se preocupação é a palavra mais pertinente, mas uma observação, um olhar atento, mais analítico, de como o estilo chinês de fazer negócios, o estilo chinês de desenvolver, de crescer, de investir, de se relacionar com outras potências e outros países, não apenas potências, como que isso reverbera para um mundo acostumado com uma dinâmica ocidental, com uma dinâmica que vem sendo construída desde a Revolução Industrial, uma dinâmica que perpassou 2 grandes guerras, 2 grandes conflitos com fortíssimas motivações econômicas, que até aproveitando a ocasião do mês de novembro, que aparentemente tinha se pacificado pós-queda do Muro de Berlim, que completou 30 anos na semana passada, mas que de alguma forma tem observado uma mudança de eixo, tem observado uma resposta diferente ao que analistas, pensadores, curiosos como eu se acharam que talvez Fukuyama estivesse certo e era o fim da história. A gente seguiria daquela forma para todo sempre, ou pelo menos para gerações suficientes para dar tom de normalidade ao mundo pós-queda do Muro de Berlim. Mas hoje o que a gente vê, na verdade, é um mundo bem diferente do mundo pré-crise de 2008. Um mundo onde a gente tem relações de poder um pouquinho diferentes e um pouquinho menos cooperativas. Não sei se esse é o melhor termo, não sei se são menos cooperativas, porque não por hoje, mas não porque não sei em que medida tínhamos uma cooperação tão bem pintada quanto eu estou fazendo aqui. Mas talvez a forma como as economias globais se comportassem, ao menos publicamente, eram com o foco direcionado para a cooperação. A função, o objetivo era o comércio multilateral, globalização e foco na cooperação. Quando isso muda na retórica, e está na retórica, está no debate, está no discurso, a primeira fronteira para a ação é quando o discurso começa a se impor, começa a ganhar tons de normalidade, que a gente pode ter um prenúncio bem perto de mudança nas atitudes. Quando essa retórica começa a mudar, você cria um espaço, um vácuo de poder sobre quem lidera essa voz pró-globalização. O que eu estou querendo dizer com isso? A China, ao longo dos anos, ela vem perseguindo o caminho, ao menos dos modelos econômicos, bem marcados. Então, uma economia com excesso de mão de obra, a princípio primária exportadora, faz um processo de industrialização intenso, pesado, quase brutal. E esse processo de industrialização vai criando possibilidades da transição do crescimento exógeno para o endógeno, da tecnologia, ao invés de um dado do problema recebido de fora, uma geração de tecnologia, e se firma como uma potência econômica. Esse é o quadro econômico da China. Mas como eu tenho
falado há algum tempo, na verdade isso não sou só eu, né? Vários analistas destacam a importância da variável política ser uma constante que a gente precisa sempre analisar. A potência econômica vem associado com uma tentativa de se colocar como uma potência também política. E o que eu quero dizer com isso? Não é o primeiro evento que a China se posiciona ocupando o espaço deixado pela retórica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Quando ele fala, e eu estou marcando bem falar da China e falar do presidente, porque eu acho que faz sentido essa diferença na abordagem, tá? Até porque você fala de um capitalismo de Estado da China, então são políticas de Estado e não individuais, e essa é uma retórica muito do Trump. Então, por isso que eu estou fazendo essa marcação efetiva. Quando a retórica do Trump a partir dessa retórica, ele sai do papel de potência conciliadora não no sentido pacífico, mas a protagonista do multilateralismo e da globalização, e deixa esse espaço, a China vem ocupando, e não é a primeira vez. E mais do que isso, ocupando não só nessa defesa, que já é um conflito direto com a política proposta pelo Donald Trump, externa proposta pelo Donald Trump, mas também em assuntos mais delicados ainda, como, por exemplo, a questão do acordo do clima, que enquanto um sai, o outro defende. E aí, nesse aspecto, você vai vendo um rearranjo, uma mudança de eixo dessas duas políticas, dessas duas potências. Então, o marco da visita, o marco da reunião que está acontecendo dos BRICS, são alguns que a gente pode destacar. Uma aproximação com esses países, o que, curiosamente, também esbarra de alguma forma com a nossa retórica, né? Porque o início do governo Bolsonaro foi dizer que o problema não é privatizar, que o problema é que a China está comprando o Brasil e não comprando no Brasil. E quando ele acena para acordos com a China, ele está mudando significativamente o discurso. Uma aproximação com a Rússia, a representação da África do Sul falando sobre minorias, que também é um embate direto com a nossa política atual, quando o presidente da África do Sul destaca a importância de incluir as minorias para o desenvolvimento econômico, a questão do meio ambiente, que também é frontalmente combatida. Não, combatida não é uma palavra certa, mas a gente na verdade tem um ponto sensível nessa questão. Nós não estamos sendo bem representados nessa questão no que se refere ao protagonismo pró-meio ambiente. Então, quando a China acena para esse fato, a gente tem uma questão bem delicada de como se colocar na mesa, já que nossas ações não estão correspondendo a esse discurso. E, por fim, o que talvez seja as análises que estejam mais permeando os noticiários, né, com relação à área de livre comércio, que tem uma série de questões ainda, como uma área de livre comércio bilateral entre Brasil e China fica no contexto do potencial acordo Mercosul e Europa, ou até das relações comerciais do Brasil com os Estados Unidos, enfim. Mas o fato factualmente, o que temos? Temos metade da nossa balança comercial dedicada à China, ou pelo menos metade do nosso resultado positivo dedicado à China, e hoje o que a gente tem é algo em torno de, uma divisão em torno de 90% mais ou menos de produtos exportados para a China primários, commodities, ao passo que você tem uma relação bem reduzida, bem diminuta do que a gente exporta de manufaturados. Salvo engano, são 5 bi de semi-manufaturados e 2 bi de manufaturados, e essa relação é exatamente a inversa da China. A China é 96%, 95% de exportação para o Brasil, e, portanto, a gente importando de manufaturados,
enquanto é residual a exportação da China em direção ao Brasil de bens primários. Quando você coloca um acordo nesses termos, o máximo que você pode fazer é voltar para o manual de microeconomia e fazer uma representação do modelo ricardiano básico, do lado das vantagens comparativas. Eu sou bom nisso, eu exporto só isso. Você é bom naquilo, você exporta só aquilo. Porque o máximo que a gente vai fazer é consolidar um quadro que já é praticamente 100%, já é praticamente 100% desse jeito. E aí algumas pessoas estão batendo nessa possibilidade pelo fato da gente sofrer um processo ou de desindustrialização total ou um baque muito grande na nossa indústria, porque é claro que a gente não tem escala para competir com a China. Mas a pergunta que eu quero deixar no ar é o seguinte: quando a gente fala de economia, a gente usa tipicamente um modelo muito interessante de otimização, que a gente precisa definir nossa função objetiva e nossas restrições. E a partir daí a gente busca o resultado ótimo a partir dessa definição de qual é a nossa função objetiva, respeitando as restrições. Qual é a nossa função objetiva? Se a nossa função objetiva for esse comércio, for esse modelo ricardiano basicão, vamos nos especializar no que nós já somos especializados e intensificar, ok. Se não é a nossa função objetiva, aí tudo bem, aí a gente senta na mesa e negocia. Mas é bom a gente pensar nisso, é bom, eu sempre acho que depois, se a gente passar pelas tempestades que a gente vem atravessando, não só no Brasil, mas no mundo, né, reveses políticos em vários lugares, talvez o maior ganho que a gente tem é a maturidade de saber que a gente precisa conversar sobre o que a gente quer como sociedade publicamente. Que o voto não é a nossa única manifestação, assim, entender os objetivos como sociedade faz parte do nosso papel cidadão. E aí, quando a gente pensa dessa forma, a gente pode ter um debate público mais maduro, digamos assim, né? Eu não gosto muito desse termo de dizer que, enfim, falar de economia, de política é uma coisa de adulto, não, mas pelo menos um debate mais responsável, digamos assim. E entender o que a gente quer como sociedade. A depender das nossas respostas, a gente estabelece quais são os instrumentos que a gente vai fazer para buscar alcançar esses objetivos. Bom, é isso, pessoal. Tenham uma ótima semana, um ótimo feriado para vocês todos e até semana que vem. Beijos!